Pessoal, agora a gente vai dar continuidade ao algoritmo da divisão, certo? Só que com quantidades maiores. Sempre fazendo a reflexão com vocês que as crianças precisam atribuir significado ao que ela está dividindo, o que está ocorrendo. Então, quando eu tenho aqui essa situação, 639 para dividir para 3, para dividir por 3. Então, importante ela ter a representação 600, eu tenho 6 centenas, tenho 3 dezenas, né? Eu tenho 30 e tenho 9 unidades. E aí é bem interessante porque quando elas vão já nesse nível aqui, elas já vão compreendendo o que é que elas vão fazendo. Então, eu tenho 6 e vou dividir para 3 pessoas. Então, ela vai pegar aqui, ó, as centenas e vai distribuir entre 3 pessoas. Quanto cada pessoa recebeu? Então, 6 dividido por 3, quantas centenas receberam? 2 cada uma. Então, 2 vezes 3, 6. 6 para 6, a gente diz assim, ou 6 menos 6, nada. Então, agora eu vou dividir o 3, que representa o que esse 3? 3 dezenas. Então, eu vou aqui e distribuo uma dezena para cada um. Então, deixo 3 aqui, vou dividir, como eu distribuí, deu uma para cada uma. 1 vezes 3, 3. 3 menos 3, 0. Agora eu vou resolver o 9, que são o quê? As unidades. Então, aqui, ó, eu vou distribuindo, como eu já sei, 3, 6, 9. Deu 3 para cada pessoa. 3 vezes 3, 9. Peraí, esqueci de colocar aqui. 3 vezes 3, 9. 9 menos 9, 0. Ficou aqui apertadinho, mas não tem problema. O que eu quero chamar a atenção de vocês é essa representação da quantidade e do processo de divisão, tá certo? E aí, a criança vai entender que cada pessoa recebeu 213. Ó, 213. Ela visualiza essa divisão, tá? Agora eu quero explicar para vocês essa segunda aqui. Essa segunda divisão, ela traz uma ideia fundamental para o que eu quero chamar a atenção de vocês em relação ao sistema de numeração, certo? Então, olha como é importante a criança saber o que ela está dividindo. Então, eu tenho aqui 218 e preciso, né, dividir entre 2 pessoas. Tudo bem, ela já compreendeu. Vou começar pelas centenas, distribuo uma centena para cada um. Cada pessoa recebeu centena. Então, este 1 aqui, olha, vai representar as centenas. Então, dei uma para cada uma, eu vou só checar. 1 vezes 2, 2. 2 menos 2, 0. Tranquilo. Agora, ela vai ter que saber que ela vai dividir uma dezena. Só que as pessoas vão receber dezena. Então, olha, eu tenho aqui esse 1, uma dezena. E eu vou dividir aqui, olha, dezena. Só que elas vão receber dezena. Vai ter condições de dar uma dezena para essa e uma dezena para essa? Não. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pôr 0 no quociente, porque significa que ninguém vai ter dezena aqui solta. E eu continuo com a divisão. Agora, eu vou pegar o 8, só que eu vou juntar esse 8 aqui, ó, com o 10 que estava. É como se eu fizesse uma troca, gente, dessa dezena por 10 unidades. E transformo, ó, 3, 6, 9, aqui, 10, e transformo tudo em unidade. E aí, agora eu vou resolver, eu tenho 18 para 2 pessoas. E aí, eu vou ter 3, 6, 8, 9, e aqui, ó, 3, 6, 9. Agora, eu consegui resolver. 9 vezes 2, 18. Menos 18, 0. Então, veja como é fundamental a criança saber o que ela está dividindo quando aparece essa situação de colocar 0 no quociente, tá certo? Então, esse exemplo que eu dei aqui é fundamental. Nem sempre as crianças, elas alcançam essa compreensão se você não faz a representação das quantidades, conforme eu fiz aqui.
Agora eu quero chamar a atenção para um outro exemplo, que aí vamos avançar um pouquinho. É em relação à divisão que vai gerar o número racional. Então, eu tenho aqui, ó, R$1, eu trouxe aqui R$1, e eu preciso dividir R$1 para 2 pessoas. Só que as pessoas não vão receber R$1. Então, eu vou ter que pegar esse R$1 aqui, ó. Então, eu vou ter aqui unidade, ninguém vai ter unidade. Então, eu vou pegar R$1 e vou transformar em 10. Só que 10, esses 10 agora serão, é como se eu tivesse trocado uma moeda de R$1 por 10 décimos. Olha, os décimos aqui, tá certo? Que são as moedinhas de 10 centavos. Quando eu faço isso, eu não tenho mais unidade, por isso que eu coloco 0, porque o que eu vou ter de resultado agora é um número decimal. 10 dividido por 2, eu vou ter, olha, 5 décimos para cada pessoa. Então, eu vou ter 5 para cada um. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Ou seja, cada um recebeu 5 décimos. E 5 décimos é a mesma coisa também de eu chamar 50 centavos, né? Porque em cada décimo eu tenho 10 centavos. Então, tanto faz a escrita, corresponde 0,50 como 0,5, tá certo? Agora, vamos dar rapidinho um exemplo aqui, dividindo para 4. Então, eu tenho 1, é o mesmo raciocínio. 1, eu não vou poder ter unidade nessa solução, porque eu só tenho uma moeda de R$1. Como é que as 4 pessoas elas receberão R$1? Então, eu vou ter que dar a elas centavos, né? Ou décimos do real. Então, eu transformo aqui, ó, coloco 10 e, portanto, trago 0, aqui. Mas esses 10 passaram a ser décimos. E aí, eu vou fazer aqui de forma mais rápida. 10 dividido por 4, eu tenho 2 para cada um. Ó, 2, 2, 2 e 2. E ainda vão sobrar para mim aqui 2, ó. 2 vezes 4, 8. 8 para 10, sobram 2. 2 décimos. Olha aqui, os 2 décimos sobraram. Mas eu quero continuar dividindo. Então, eu vou pegar, a gente não tem a moedinha de 1 centavo, mas é como se eu tivesse esses 20, esses 2 décimos aqui, e dividisse para 4 pessoas. Então, eu continuo dividindo, olha, coloquei aqui. Agora, não são 2 décimos, são 20 centésimos, certo? Esse 0, quando eu coloco aqui, eu transformo esses 2 décimos em 20 centésimos. É como se eu tivesse 20 moedinhas de 1 centavo. E aí, eu vou distribuir para 4 pessoas, dá 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Tá certo? Então, por isso que 1 dividido para 4 é 0,25. É isso.